A Guerra Fria. Uma época de segredos. Uma época de intensa rivalidade. Não apenas pelo espaço, mas pelo que jazia sob nossos próprios pés. Na remota e congelada tundra da Sibéria, cientistas soviéticos embarcaram em uma missão audaciosa. Uma jornada sem precedentes pela crosta terrestre. Eles chamaram de Poço Superprofundo de Kola. Seu objetivo era simples: perfurar mais fundo do que qualquer humano jamais ousara. Desvendar os mistérios geológicos escondidos quilômetros abaixo. Buscavam conhecimento, buscavam prestígio. Mas será que encontraram algo mais? Algo antigo? Algo apavorante? Algo que deveria ter permanecido intocado? A Broca, uma maravilha da engenharia, começou sua descida lenta e implacável. Centímetro por centímetro, quilômetro por quilômetro. Ela triturava camadas de rocha formadas ao longo de bilhões de anos. Os cientistas, movidos pela ambição e orgulho nacional, levaram a tecnologia ao limite. Eram pioneiros, explorando uma fronteira que ninguém jamais havia testemunhado. A pressão aumentava. As temperaturas disparavam. Estavam entrando em um reino antes confinado à teoria. A especulação. Que segredos a Mãe Terra guardava com tanto ciúme em seu coração ardente? O ar crepitava com antecipação. E talvez, um crescente sentimento de inquietação. Anos se transformaram em décadas. O poço mergulhava mais fundo, alcançando mais de 12 quilômetros de profundidade. Um abismo artificial nas profundezas desconhecidas do planeta. Foi uma conquista impressionante. Um testamento à engenhosidade humana. E à obsessão humana. Estavam mapeando o não mapeado. Cartografando o incartografável. Cada amostra de núcleo trazia novos dados. Uma nova compreensão da formação do nosso mundo. Mas a Terra não entrega seus segredos facilmente. Ela os guarda com firmeza, protegendo reinos que talvez a humanidade nunca devesse ter rompido. À medida que avançavam, as condições se tornaram extremas. Calor inimaginável, pressão insondável. A própria rocha se comportava de maneiras estranhas. Era quase como se a própria Terra estivesse resistindo, reagindo contra essa intrusão. Anomalias começaram a surgir em suas leituras, coisas que desafiavam seus modelos científicos. Sussurros de ocorrências estranhas começaram a circular entre a equipe isolada, um crescente sentimento de pavor. Estavam à beira de uma descoberta, mas que tipo de descoberta seria? Algo maravilhoso? Ou algo que assombraria seus pesadelos para sempre? O ano era 1989. A perfuração havia atingido uma profundidade que quebrou todos os recordes anteriores. Os cientistas estavam exultantes. No entanto, uma correnteza de algo mais começou a se agitar. A temperatura no fundo do poço disparou inesperadamente. Mais de 180 graus Celsius. Muito mais quente do que haviam previsto. Era como tocar os nervos expostos do planeta. Gap 2S. As formações rochosas também mudaram. Tornaram-se menos densas, mais porosas. Quase como se tivessem tropeçado em uma vasta cavidade oca. Um vazio. Nas profundezas da Terra. Isso não estava em seus livros didáticos. Isso não estava em seus cálculos. A equipe, liderada por um geólogo chamado Dr. Azakov, segundo as lendas, ficava cada vez mais perplexa. O que era esse espaço vazio? Como poderia existir sob tamanha pressão? Eles haviam rompido uma barreira. Uma fronteira entre o mundo conhecido e algo diferente. Algo profundamente perturbador. Os instrumentos enlouqueceram. As leituras se tornaram erráticas. Havia uma energia lá embaixo. Uma força desconhecida que parecia pulsar das profundezas. Uma sensação palpável de estar sendo observado. Movidos por uma mistura de curiosidade científica e um desejo primitivo de entender, tomaram uma decisão fatídica. Decidiram descer microfones altamente sensíveis pelo poço. Para escutar.
para ouvir que segredos aquele vazio misterioso guardava. Equipamento projetado para captar os mais tênues abalos sísmicos, os gemidos sutis das placas tectônicas da Terra. Esperavam ouvir o estrondo da geologia, a sinfonia silenciosa de um planeta vivo. Eles não estavam preparados para o que a Terra gritaria de volta para eles. O silêncio antes da gravação era ensurdecedor. Os microfones foram descidos, lentamente, cuidadosamente, no calor e pressão esmagadores, na escuridão total, quilômetros abaixo da superfície. A equipe se reuniu ao redor do equipamento de gravação, tensa, expectante. O que eles ouviriam? O suspiro do vapor superaquecido? O ranger das rochas? O silêncio se estendeu. Então, os primeiros sons começaram a vazar pelos alto-falantes, fracos, a princípio. Depois, aumentando de volume, mais nítidos. Não era o som de rocha, não era o som de nenhum fenômeno natural que já tivessem encontrado. Era algo totalmente, apavorantemente diferente. O que ecoou daquela profundidade apavorante não era geologia. Era horror. Os sons, como descrito mais tarde por aqueles que afirmaram ter ouvido as gravações, eram uma cacofonia, uma sinfonia de tormento. Os lamentos distintos e inconfundíveis de vozes humanas, milhões delas, gritando em agonia, em desespero, em sofrimento eterno. Era, disseram eles, o som de almas atormentadas, um coro dos condenados, o som cru e puro do próprio inferno, borbulhando do núcleo da Terra. Os cientistas, segundo relatos, recuaram apavorados, seus rostos pálidos, seus corpos tremendo. Dr. Azakov, diz a lenda, ficou despedaçado. Este homem da ciência, esta mente racional, confrontado com algo que desafiava toda a lógica, toda a razão. Os gritos não eram aleatórios. Estavam cheios de dor, de súplica, de uma desesperança que os gelava até os ossos. Alguns relatos afirmam que a gravação durou apenas 17 segundos. 17 segundos de terror puro e absoluto. 17 segundos que mudariam suas vidas para sempre. Eles buscaram entender a Terra. Em vez disso, pareciam ter escutado secretamente a perdição. O ar no laboratório ficou frio, anormalmente frio. O pânico explodiu. A descrença lutava contra a evidência inegável de seus próprios ouvidos. Alguns técnicos teriam fugido do local, jurando nunca mais voltar. Outros foram forçados a jurar segredo. O projeto, antes motivo de orgulho nacional, tornou-se fonte de um medo inimaginável. As implicações eram assombrosas. Se isso fosse real, então os mitos antigos, os textos religiosos que descrevem um submundo de fogo, não eram alegorias. Eram descrições literais de um lugar que existia sob seus próprios pés. Um lugar que eles haviam violado inadvertidamente. A perfuração teria sido interrompida quase imediatamente. A explicação oficial citava dificuldades técnicas, temperaturas inesperadamente altas, mas aqueles que sabiam, ou diziam saber, sussurravam o verdadeiro motivo. Eles haviam perfurado fundo demais. Haviam perturbado algo que deveria ter permanecido selado. Gap 2. A gravação dos Sons do Inferno, como ficou conhecida, tornou-se uma lenda urbana, um pedaço apavorante de conhecimento proibido, um lembrete arrepiante de que existem mistérios neste universo e sob nosso mundo que a ciência talvez nunca compreenda totalmente, ou talvez nunca devesse tentar. Notícias dos Sons do Inferno eventualmente vazaram. Apesar das supostas tentativas soviéticas de suprimi-las, espalhou-se como rastilho de pólvora. Primeiro através de sussurros, depois por artigos de tabloides e fóruns incipientes da internet. A história era muito envolvente, apavorante demais para ser ignorada. Ela mexeu com um medo primitivo, o medo do desconhecido, o medo do que jaz abaixo, o medo de um inferno literal. A própria gravação, ou versões dela, começou a circular.
cada audição causando arrepios na espinha. Isso era genuíno? Poderia ser real? Muitos acreditam que sim. O cenário da Guerra Fria confere um ar de credibilidade. Um regime secreto, ciência ambiciosa. É fácil imaginar tal descoberta sendo escondida. Encoberta. A pura audácia do projeto Kola Superdeep em si é inegável. Se humanos conseguiram perfurar tão fundo, o que poderiam encontrar? Para alguns, a gravação confirma crenças religiosas profundas. Prova de vida após a morte. E prova da danação eterna. A emoção crua nos supostos gritos parece real demais para ser falsificada para muitos ouvintes. Ela ignora a lógica e atinge algo mais profundo. Se a gravação for autêntica, as implicações mudariam o mundo. Significaria que o inferno não é uma metáfora. É um lugar físico, um lugar de sofrimento inimaginável existindo dentro do nosso próprio planeta. A ciência seria forçada a confrontar uma realidade muito além de sua compreensão atual. A religião encontraria seus dogmas mais sombrios, terrivelmente validados. Nossa compreensão da vida, da morte e do cosmos seria irrevogavelmente estilhaçada. O próprio chão que pisamos se tornaria um fino véu sobre um abismo de tormento. É um pensamento apavorante demais para muitos realmente contemplarem. No entanto, o mistério perdura. Foi uma farsa? Uma má interpretação de sons sísmicos? Ou aqueles cientistas soviéticos realmente romperam o véu e gravaram o impensável? O poço superprofundo de Kola está agora selado, abandonado. Mas a lenda dos sons do inferno continua viva. Um testamento arrepiante ao desconhecido. Um ponto de interrogação assombroso sob nossos pés. Que outros segredos a Terra guarda em seus recessos mais profundos e escuros? Que horrores, ou maravilhas, aguardam para serem descobertos? Ou talvez, seja melhor deixá-los intocados na escuridão silenciosa e esmagadora?